Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer um resumo da lição de número 1 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical sobre as promessas de Deus. Não houve possibilidade de termos a aula no domingo por motivo das eleições municipais e também nesta quarta não foi possível por trabalhos já agendados com as nossas crianças na Semana Kids. Esta revista é comentada pelo comentarista Elinaldo Renovato e está com o título As Promessas de Deus. A lição de número 1 também é As Promessas de Deus. O texto base para esta lição está em Isaías 55, do verso 6 ao 13. O texto áureo diz assim, Jeremias 1,12: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática diz, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Pois bem, nós vamos observar que na introdução a lição nos ensina que as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Então, são os desígnios e os objetivos de Deus que são atendidos com as promessas. Também, para que essas promessas se concretizem, nós precisamos ter uma fé plena no Senhor. Portanto, esse trimestre nós falaremos das promessas de Deus em diversos aspectos, em diversas circunstâncias e para diversos grupos, como promessas de Deus para Israel, como promessas de Deus para a igreja. Então, a lição de número 1, ela diz que para vivermos a promessa de Deus, nós precisamos entender que a promessa de Deus é um convite. Ela começa com um convite, porque Isaías 55 é um convite de Deus para Israel, para que Israel pudesse desfrutar das bênçãos divinas. Então, nós vamos observar no versículo 11 do texto que está na lição de Isaías 55, que lá diz, assim, se a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu enviei. Então, a promessa de Deus é um convite. Ela está sendo feita através da sua palavra. E nós, se nós dermos ouvidos para a palavra de Deus, viveremos as suas promessas. Mas esta promessa precisa ser buscada, porque Isaías 55:6 diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Este versículo está nos instando a buscar a palavra de Deus. Este versículo está nos chamando para termos um relacionamento sincero com Ele. Com isso, alcançaremos a resposta dele. Com isso, viveremos a promessa dele. Se não esquecemos, precisamos lembrar que Mateus 7,7 diz, lá no texto diz que quem pede será dado, quem bate, a porta será aberta. Portanto, precisamos buscar ao Senhor. Também, para vivermos a promessa, não só devemos buscá-lo, mas precisamos de arrependimento. E aqui nós vamos ver que na busca sincera a Deus, devemos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso para perdoar. Nós estamos sendo impulsionados pelo Senhor para ir em busca do arrependimento e, sendo assim, vivermos grandes promessas, experimentarmos coisas extraordinárias. Há gloriosas promessas de Deus para aqueles que servem ao Deus verdadeiro. Pois bem, quando nós observamos também nesta lição que as promessas de Deus,
ela tem os seus fundamentos. E esses fundamentos aqui na lição está calcado em 3 fundamentos. Os 3 fundamentos são: promessas de Deus estão contidas na Bíblia, as promessas de Deus são infalíveis e as promessas de Deus, elas têm uma característica muito importante, porque Deus zela pela sua palavra. Então, primeiro, você sempre encontrará as promessas de Deus aonde? Na Bíblia. Deus prometeu, por exemplo, nós vamos ver Gênesis falando de promessas de Deus para Abraão, Isaac, Jacó. Nós vemos no Novo Testamento promessas de Deus concernente ao Pentecostes. Nós vamos observar ainda promessas de Deus de salvação, promessas de Deus para aqueles que dormem, promessas de Deus para a transformação daqueles que serão arrebatados. Portanto, a palavra de Deus é quem nos afirma todas essas promessas. Todas elas estão contidas no texto sagrado. Então, o primeiro fundamento é que a promessa de Deus, ela é bíblica. Segundo, a promessa de Deus é infalível, como vimos e vamos observar na leitura de Isaías 55. Deus não falha nas suas promessas. Deus não falha. Por que não falha? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que tem atributos extraordinários. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então, Deus, através dos seus atributos que são incomunicáveis, porque existem atributos de Deus que ele comunica, como o amor, a fé, mas a santidade, mas esses atributos aqui ele não comunica. O que é isso? É só dele. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Então, quando Deus promete, Deus ele é todo poderoso. E através da sua capacidade, ele promete, ele cumpre, porque ele não falha e ele não muda. O profeta Isaías, lá no capítulo 43 e verso 13, ele diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, fica claro que o segundo atributo é: Deus é infalível, as suas promessas não falham. Terceiro propósito, ou fundamento, perdão, é que Deus sempre será zeloso pela sua palavra. Ele zela por ela. Isaías 55 fica claro que Deus zela pela sua palavra. Deus, aquilo que sai de Deus tem propósito determinado para ser cumprido. Versículo 11. Então, nós estamos vendo aqui a fidelidade de Deus. Deus garante que aquilo que ele fala, através da sua poderosa palavra, ele há de cumprir. Esta é uma declaração, solene do profeta Jeremias, que nós lemos. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Aonde diz: ainda veio a minha palavra do Senhor, olha só, dizendo: que é o que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus é um Deus zeloso, e aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir para você. E quando nós chegamos no terceiro tópico desta lição, nós vamos ver que quais são os tipos e os propósitos das promessas de Deus. Primeiro tipo e propósito é: promessas de Deus são incondicionais. Então nós vamos aprender nesta lição que existem promessas incondicionais e existem promessas condicionais. E quais são os propósitos? Então, 2 tipos e um propósito.
Vamos lá, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem da circunstância de tempo, ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, incondicional. Local do nascimento de Jesus em Miqueias 5:2, incondicional. Isaías 7:14, que ele chamaria Emanuel, são incondicionais. São promessas proféticas que algumas já se cumpriram, outras ainda se cumprirão e estão aguardando o cumprimento. Essas já se cumpriram. Mas, por exemplo, existem as incondicionais que ainda não se cumpriram. E o que quer dizer incondicionais? É que não depende de mim, não depende de você. As promessas incondicionais são, por exemplo, a ressurreição dos salvos em Cristo, a transformação dos vivos no arrebatamento. Tudo isso são promessas incondicionais e que Deus cumprirá independentemente de eu crer ou não e de eu fazer alguma coisa ou não. Então, são promessas que são incondicionais porque não dependem de nós. Já as condicionais são promessas. As condicionais são promessas que dependem das circunstâncias, de tempo e de atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos promessas condicionais. Por exemplo, promessa de saúde plena para o povo judeu, promessa sobre a obediência às ordenanças divinas, promessa sobre a obediência do povo em Deuteronômio, promessa de receber perdão de Deus condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu. Perdão, são promessas condicionais. São promessas que dependem de mim e de você. Se nós queremos ter uma saúde espiritual, depende da nossa obediência. Se nós queremos ver perdão acontecer, que perdoemos nós primeiro as pessoas. Essas são promessas condicionais. São promessas que Deus quer ação concreta do seu povo. Então, lembre-se, existem incondicionais e existem promessas condicionais, ok? E aí a gente encerra um resumo bem simples, sem nenhuma pretensão de mostrar qualquer tipo de sabedoria no sentido de mostrar alguma coisa, não é esse o objetivo. O objetivo é passar a lição 1 para que nós no domingo possamos ir para a lição de número 2, que vai falar sobre a promessa de Deus para Israel. Aí concluímos a lição falamos sobre os dois tipos, mas vamos encerrar falando do propósito. Quais são o propósito? Quais são os propósitos das promessas de Deus para a nossa vida? Se Deus prometeu algo, tem um propósito. Tudo na vida existe um propósito. E aí nós vamos ver que ao longo da Bíblia, nós vamos ver diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Ele faz promessas porque ele quer se aproximar de nós. Segundo, nós devemos entender que ele fez promessas para reconsiderar o destino da raça humana, dando a oportunidade para o homem se salvar, como fez com Noé, o homem justo, lá em Gênesis 9. Também precisamos observar que um outro propósito da promessa é para mostrar a eleição de um povo por parte da aliança que ele fez com Abraão, Gênesis 12, e também Êxodo 19. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com o zelo que ele tem pela sua palavra e com o desejo dele aprofundar o seu relacionamento conosco. Então, promessas de Deus é zelo pela palavra e desejo dele estar próximo de nós.
Olha que coisa interessante as promessas. Deus nos prometeu coisas extraordinárias com o objetivo de estar perto de nós. E aí, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Queridos, esta é a lição de número 1, falando sobre promessas. E quando eu chego na conclusão, eu vou entender que Deus, Ele é soberano, Ele zela pela sua palavra, e aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. E vimos também que há diversos propósitos há diversos e diferentes propósitos que podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é Ele estreitar o seu relacionamento conosco. O Todo-Poderoso quer se relacionar com o homem, quer se relacionar com os seres humanos. E esse relacionamento muitas das vezes está limitado porque nós não acreditamos nas suas promessas. Que Deus nos ensine a confiar nele, que Deus nos ensine a aguardar o cumprimento das preciosas promessas, pois promessa é algo que Deus faz para estar perto de nós. Que Deus te abençoe. Peço perdão aí por alguns erros, pela tosse, que é de manhã, a renite sempre um pouquinho atacada, mas Deus te abençoe. Você que vai assistir esse vídeo, saiba que foi um objetivo de nos ajudar a continuar. E o trimestre não para. Juntos, o presbítero Luiz Carlos, o nosso coordenador, e os professores, tanto da sala dos adultos, quanto dos adolescentes, dos jovens e das crianças, te espera. Vem para a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.